Beleza pura, pessoal, tranquilaço, dando continuidade aqui ao nosso curso de processo penal. Agora nós vamos iniciar as discussões acerca de outra modalidade de prisão cautelar. Já falamos da prisão preventiva, já falamos da prisão temporária, agora falta falarmos da terceira espécie de prisão cautelar. Temos que falar agora, portanto, da prisão em flagrante, pessoal, tá? E dentre as espécies de prisão cautelar, processual ou provisória, ainda nos resta discutir sobre a prisão em flagrante, tá bom? E é o que exatamente faremos a partir de agora, levando em consideração, pessoal, que a prisão em flagrante, diferente das duas anteriores, né, que nós comentamos, diferente da preventiva e da temporária, não é reserva de jurisdição, tá? Nesse aspecto aqui, ó, difere das duas anteriores, tá bom? Difere das duas modalidades anteriores, quais sejam a preventiva, olha só, e a temporária. Por quê? Porque a preventiva e a temporária eram modalidades de reserva de jurisdição, já que elas só podiam ser decretadas pelo juiz. A prisão em flagrante, pelo menos a sua lavratura, é determinada pelo delegado de polícia, tá bom? A lavratura do auto de prisão em flagrante é determinado pelo delegado de polícia como regra, tá bom? Aí olha só, pessoal, na prisão em flagrante nós temos um cenário com três personagens e a gente precisa compreender muito bem o papel de cada um desses personagens. O sujeito ativo, o condutor e a testemunha. Sendo que, pessoal, esses três personagens podem ser representados por pessoas distintas, por três pessoas distintas, como também podem ser reunidos em uma única pessoa, tá? Então fica aqui um alerta especial para que vocês não se esqueçam de que esses personagens aqui, sujeito ativo, testemunha e condutor, ou eles podem ser representados por três pessoas distintas, também como podem ser representados por uma única pessoa, reunindo as três personagens em si mesmo, tá bom? Vamos entender primeiro o que significa cada um desses personagens. Olha só, o sujeito ativo é aquele que executa a captura e dá a voz de prisão em flagrante. Então, responsável pela captura e pela voz de prisão em flagrante, tá bom? O condutor é aquele que leva o capturado à presença da autoridade policial. Então ele faz o translado, tá? O translado entre o local da ocorrência e a apresentação à autoridade policial, beleza? Ele é o Uber, vamos dizer assim, tá? Ele faz o Uber, é quem faz aí o translado do local da ocorrência para a apresentação para a autoridade policial. E a testemunha é aquela pessoa que tem informação relevante sobre o fato ou sobre a prisão. Detalhe, tá? A testemunha não é apenas do fato, é também a testemunha da prisão, tá bom, pessoal? Então, muita atenção. Agora vamos entender como é que esses três personagens são representados por três pessoas diferentes e quando é que eles são representados pela mesma pessoa. Vamos lá. Digamos que o Mateus esteja num ponto de ônibus, né? O Mateus está esperando um ônibus, tá? O Mateus está esperando o ônibus. Do outro lado da rua está o Ivo, tá? O Ivo está tomando um sorvete. Sorvete não, um picolé. O Ivo tá tomando um picolé, beleza pura? E o Mateus está num ponto de ônibus aguardando o ônibus. Aí olha só, pessoal. Dois rapazes numa moto, eles chegam, né? Eles chegam no ponto de ônibus, param a moto e abordam o Mateus com violência e também com grave ameaça, tá bom? Mediante emprego de arma de fogo, rendem Mateus, tá bom? E efetuam ali um roubo, tá bom? Aí presta atenção. Digamos que o Mateus seja a vítima, ok? Mateus é a vítima. Ivo tá vendo tudo, mas não faz absolutamente nada, tá? Por quê? Porque na hora que a coisa aperta mesmo, o Ivo, ó,
ele relaxa, beleza? Aí olha só, pessoal, tá lá o Matheus sendo vítima e eu, por acaso, estava passando, intervenho na situação, tá? E acabo rendendo os dois infratores, tá? Dando voz de prisão a eles e capturando-os, tá bom? Dou voz de prisão e capturo os infratores que estavam cometendo um roubo contra o Matheus. Matheus, indiscutivelmente, é a vítima, tá? Indiscutivelmente é a vítima. E na hora que eu efetuo a captura, rendi os dois ali e efetuei a captura, perceba, havia uma viatura da Polícia Militar que estava passando na localidade. Eu aciono a viatura, peço o apoio para que seja exercida aí o translado até a unidade policial mais próxima, tá bom? Convoco o Ivo para comparecer à delegacia, já que ele tem um fato relevante para noticiar acerca tanto da ocorrência quanto da prisão efetuada. Perceba, nesse cenário aí, Matheus é a vítima indiscutivelmente. Eu vou ser representante de qual personagem? Eu sou, sem dúvida nenhuma, o sujeito ativo. Porque eu fui o responsável pelo quê? Pela captura, pela voz de prisão, tá bom? Na delegacia, quem vai figurar como condutor? Os policiais militares que conduziram o indivíduo à presença da autoridade policial, né? Que vão apresentar o indivíduo preso, dizer por que colocaram ele no camburão. E o Ivo vai ser mera testemunha, tá bom? O Ivo vai ser mera testemunha. É óbvio que eu criei aqui uma situação lúdica para vocês entenderem aí a diversidade de personagens, beleza pura? Entretanto, pessoal, eu vou contar uma outra situação em que os três personagens estão reunidos no mesmo indivíduo. Vamos lá, digamos que eu receba um mandado de busca decretado pelo Poder Judiciário na minha delegacia e entregue à minha equipe policial, para que eles procedam aí, obviamente, a execução desse mandado de busca, beleza? O meu policial, ele segue direcionado lá para o local indicado no mandado de busca e apreensão e efetua o ingresso domiciliar cumprindo todas as formalidades determinadas lá no CPP. Aí presta atenção, pessoal. Quando ele ingressa na casa, ele realiza a revista e encontra no quarto do alvo, tá? Ele encontra no quarto do alvo uma porção de substância entorpecente. Ele próprio, de imediato, a partir daquele momento, rende o indivíduo, tá? Dá voz de prisão, captura o indivíduo, coloca na viatura e conduz a minha presença, à presença da autoridade policial. Perceba, pessoal, nesse cenário aí, o meu policial, ele está simultaneamente exercendo as três personagens. Ele é o sujeito ativo, porque foi responsável pela captura. Ele também é o condutor, porque ele faz o translado e apresenta à autoridade policial o indivíduo preso, além de que ele é também testemunha, já que ele tem um fato relevante, ele tem informação relevante sobre o fato e também sobre a prisão. Entenderam a jogada aí, pessoal? É muito simples. Apenas você precisa entender didaticamente o quê? A distinção entre esses três personagens, a conceituação de cada um deles. Beleza pura? Agora preste atenção. Por que essa conceituação é importante? Porque a partir da definição do sujeito ativo, olha só, a partir da definição do sujeito ativo, nós temos a primeira classificação da prisão em flagrante. A primeira classificação da prisão em flagrante. O flagrante facultativo versus o flagrante compulsório. O flagrante facultativo é aquele que pode ser desempenhado por qualquer pessoa do povo, indistintamente qualquer pessoa, porque a lei, o artigo 301, olha só, o artigo 301 do Código de Processo Penal atribui a qualquer pessoa o direito, o poder de capturar em flagrante, tá? Se alguém estiver em flagrante, ele pode ser capturado por qualquer pessoa. E veja que o verbo utilizado aqui, ó, é poderá. Poderá assegura um direito, tá? Um direito. Por isso que é facultativo, um direito, uma faculdade de agir, tá? Uma faculdade de agir. Quer dizer, ele não é obrigado a agir. Qualquer pessoa do povo não é obrigado a agir, mas se quiser,
Pode, porque tem o direito de efetuar a captura em flagrante delito. Lembrando que esse direito deve ser exercido no estrito, ou melhor, ele deve, né, deve cumprir os limites da regularidade. Portanto, deve exercer exercício regular, do direito de prender. Beleza? Lembrando que por se tratar de um direito, não quer dizer que seja absoluto e nem ilimitado, né, pessoal? Então ele deve exercer dentro dos limites da regularidade. Por isso que se diz exercício regular do direito. Beleza pura? Então ele estará amparado aqui pela excludente do exercício regular do direito. É o que ampara o direito, a faculdade de qualquer pessoa do povo de exercer a prisão em flagrante, de realizar a captura em flagrante, beleza? Agora, e o flagrante compulsório, professor? O flagrante compulsório é aquele atribuído à autoridade policial e seus agentes, tá bom? Atribuído como um dever, olha aqui, ó, um dever, tá? Um dever de capturar. Então, para a autoridade policial e seus agentes, o ato é vinculado, pessoal, ó. O ato é vinculado, eles não têm opção, tá? Enquanto para qualquer pessoa do povo é discricionário, perceba, enquanto para qualquer pessoa do povo é discricionário por ser amparado pelo exercício regular do direito, para a autoridade policial e seus agentes, o ato é vinculado. Vinculado por quê, professor? Porque está no estrito cumprimento do dever legal, pessoal. Eles não têm opção. E estando diante de uma situação flagrantícia, eles devem capturar em flagrante delito, tá bom? Eles devem capturar em flagrante delito. Quando se diz autoridade policial aqui, atribui-se ao delegado de polícia e seus agentes aqui qualquer categoria de policiais, tá? De qualquer patente e de qualquer órgão da estrutura policial, beleza? Tranquilaço, pessoal. Agora prestem muita atenção na perguntinha que eu vou fazer para vocês. Já sabemos que o flagrante facultativo é aquele atribuído como um direito, tá? A qualquer pessoa do povo que poderá, veja, poderá, se quiser, poderá prender em flagrante, tá bom? Qualquer pessoa do povo no exercício regular do direito. Agora preste atenção. Já sabemos o flagrante compulsório, que é aquele dever que obviamente vai ser executado no estrito cumprimento do dever, tá? Atribuído à autoridade policial e aos seus agentes, que não tem discricionariedade, portanto o ato é vinculado, não tem opção, não tem alternativa, diante da prisão, da situação flagrantícia, devem executar a captura em flagrante delito. Beleza pura? Já sabemos essa distinção. A minha pergunta é a seguinte: sabemos que qualquer pessoa do povo enquadra-se como sujeito ativo facultativo e a autoridade policial e seus agentes enquadram-se como um sujeito ativo compulsório ou obrigatório. A minha pergunta é: o juiz e o promotor, o juiz e o Ministério Público, tá? Eles se enquadrariam em qual categoria? Em qual classificação, tá? O juiz e o promotor, eles têm o dever de apurar uma situação criminal, uma situação típica, mas eles não têm o dever de capturar. Percebam a diferença. Uma coisa é apurar, outra coisa é o dever de capturar, porque a captura, pessoal, envolve um risco pessoal. E esse risco pessoal só pode ser imposto como um dever quando você conta com um corpo técnico policial que o auxilia, além de, obviamente, de uma preparação específica para o risco que envolve ali a atividade de captura. Então, por esta razão, o juiz e o promotor, mesmo tendo o dever de apurar, veja, eles têm o dever de apurar por serem autoridades da persecução penal. Diante de um fato típico, eles devem requisitar a persecução, eles devem requisitar a apuração, tá bom? Mas eles não têm o dever de
prender. Por quê, professor? Uma vez que eles são sujeitos ativos facultativos. Eles se enquadrariam no cenário de flagrante facultativo. Por quê? Porque eles, nesse aspecto, se enquadrariam como qualquer pessoa do povo, já que não pode ser imposto a eles um dever, tá, que envolve risco pessoal. Esse risco pessoal no ato de captura. Então vamos colocar isso aqui, pessoal. Não pode esquecer que o juiz e o promotor, olha só, o juiz e o promotor vão se enquadrar, tá, como flagrante facultativo, como sujeitos ativos facultativos, tá bom? Eles contam com o dever de apurar, mas não necessariamente com o dever de capturar. Beleza pura? Não se esqueçam disso, pode ser uma pegadinha de prova, justamente porque lastreada no dever de apuração que essas duas autoridades dispõem. Porém, apesar desse dever de apuração, eles se enquadram aí como qualquer pessoa do povo e, portanto, equiparados ao flagrante facultativo, tá bom? Avançando aqui, pessoal, avançando, eu preciso estabelecer com vocês uma distinção muito importante, tá? Que é a distinção a partir do estado de flagrante delito ou estado flagrantício e da própria lavratura do auto de prisão em flagrante. Presta atenção, são duas coisas distintas, tá? O estado de flagrante delito ou estado flagrantício são aquelas hipóteses ou circunstâncias que autorizam a captura de alguém que comete um crime em flagrante delito, independente de ordem judicial, tá bom? Então são aquelas hipóteses, aquelas circunstâncias que autorizam a captura flagrantícia de alguém. O estado de flagrante delito é o momento em que você se encontra em situação que permite, viabiliza, autoriza a sua captura flagrantícia, tá? Esse estado de flagrante delito equivale, obviamente, às hipóteses que estão definidas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que correspondem às hipóteses e às espécies de flagrante próprio, real ou verdadeiro, flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, e ao flagrante presumido ou ficto, que nós iremos conversar sobre eles daqui a pouquinho na sequência das nossas aulas. Mas preste atenção, o estado flagrantício, ele se refere à circunstância fática, à hipótese fática, à circunstância de você se encontrar em uma situação que autorize a sua captura flagrantícia por ter cometido um delito, tá bom? A lavratura do auto de prisão em flagrante já é uma coisa distinta, pessoal. É a transformação da captura em um documento jurídico homologatório da prisão em flagrante, tá bom? É a documentação daquela captura, tá? A lavratura do auto de prisão em flagrante é a procedimentalização. Olha só, de uma prisão em flagrante. É a transformação do ato físico de captura, veja só, do ato físico de captura em um documento jurídico homologatório da prisão em flagrante. Homologatório a partir do quê? A partir da deliberação, olha só, da deliberação de uma autoridade. Quem é? Da deliberação da autoridade policial. Beleza pura até aí, pessoal, que é o delegado de polícia. Beleza pura? Só que qual é o detalhe e a importância dessa distinção aqui, desses dois momentos? Olha só, existem situações, pessoal, existem situações que mesmo o indivíduo encontrando-se em estado flagrantício, olha só, não será autorizada a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Então, existem situações em que mesmo o sujeito encontrando-se em estado de flagrante, não será possível a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Então preste atenção. Toda vez que for lavrado um auto de prisão em flagrante, o indivíduo encontra-se de fato em estado flagrantício. Beleza? Para lavrar o auto de prisão em flagrante, é essencial, é crucial que o indivíduo se encontre em estado flagrantício.
Porém, olha só, nem toda vez que ele está em situação flagrantícia será possível ou permitido que seja lavrado o auto de prisão em flagrante, beleza? Que situações são essas em que não será possível a lavratura do auto de prisão? Ó, em regra, pessoal, em regra, estando em flagrante delito, vai declinar obviamente, a lavratura de um auto de prisão. Vai coincidir, vai ter como consequência a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Essa é a regra. Mas, excepcionalmente, algumas situações em que o indivíduo, mesmo estando em estado flagrantício, não será permitida a lavratura do auto de prisão em flagrante. Que situações são essas? Olha aqui, ó. As hipóteses que envolvem infrações de menor potencial ofensivo. Porque nas hipóteses que envolvem as infrações de menor potencial ofensivo, vai ser lavrado um procedimento mais simples, que é o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, tá? Termo circunstanciado de ocorrência, olha só, em conformidade ao que está previsto lá na Lei 9.099 de 95, que é regente aí, né, obviamente, do procedimento de juizados especiais, tá bom? E abarcante também das infrações de menor potencial ofensivo. Claro que, excepcionalmente, pode haver aqui, ó, a lavratura de um auto de prisão em flagrante, se o indivíduo se recusar a assinar o termo de compromisso que é presente lá, o termo de compromisso de comparecimento que é presente, é uma das peças integrantes do TCO. Aí, nesse caso, obviamente, o TCO vai ser transformado em auto de prisão. Mas a priori, ó, é lavrado um TCO. E a situação de lavratura do auto de prisão em flagrante é extremamente excepcional. Aqui nós poderemos classificar como uma exceção bem excepcionalíssima. Por quê? Porque, veja, em geral, o indivíduo assina o TCO e vai embora. Ele é liberado, tá? Mediante termo de compromisso. Só vai lavrar o auto de prisão em flagrante excepcionalissimamente se o indivíduo se recusar a assinar o termo de compromisso. Por quê? Para essas infrações de menor potencial ofensivo, não se adequa o procedimento de inquérito, nem, obviamente, de auto de prisão em flagrante, de modo que deve ser lavrado e instaurado um procedimento mais informal, mais simples, que é o termo circunstanciado de ocorrência, tá bom? Aí, além dessa situação, temos também a hipótese do artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. A hipótese do 301 do Código de Trânsito Brasileiro determina, oferece aí um benefício, tá? Nas situações de acidente de trânsito, quando o autor oferece pronto e integral socorro à vítima, tá? É um benefício ao autor. Olha só, um benefício ao autor que inviabiliza, tá? Inviabiliza nas situações em que ele oferece pronto e integral socorro à vítima, inviabiliza a prisão em flagrante do sujeito, do autor, beleza? Então é um benefício oferecido pelo Código de Trânsito quando alguém cumpre o seu dever ético de socorro, tá, pessoal? Quando alguém que acabou de cometer um acidente de trânsito com vítima, ele cumpre o seu dever ético de socorro. Nessas situações, o Código de Trânsito viabiliza, tá? Nessas situações, viabiliza um benefício para que ele não seja preso em flagrante e nem arbitrada fiança. Beleza pura? Ele vai ser mantido em liberdade sem que seja imposta a lavratura do auto de prisão em flagrante e nem mesmo submetido a exigida a fiança. Tranquilo? Além disso, pessoal, nós temos uma terceira hipótese aqui. Os crimes de ação penal privada e os crimes de ação penal pública condicionada, quando estiver ausente a condição de procedibilidade. Estando ausente a condição de procedibilidade, a autoridade policial não pode instaurar o procedimento apuratório, não pode instaurar o inquérito. E se ele não pode instaurar o inquérito, uma das peças inaugurais do inquérito é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Já vimos isso nas aulas anteriores. De modo que se ele não pode instaurar o inquérito, ele não pode sequer lavrar um auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque nessas duas situações aqui, ó, crimes de ação penal
crimes apurados por ação penal privada e crimes apurados por ação pública condicionada, veja, é crucial, é essencial o cumprimento da condição de procedibilidade. Sem a condição de procedibilidade, não pode o delegado de polícia interceder, tá? Então ele não poderia interceder porque ele fica aí refém da manifestação da vítima. A vítima ofendida é quem vai determinar se autoriza ou não a iniciativa do Estado, beleza? O Estado só pode agir diante da condição de procedibilidade cumprida. E a condição de procedibilidade é o quê? A manifestação da vítima. No caso da ação penal privada, o requerimento do ofendido, e no caso de ação pública condicionada, a representação ou a requisição do ministro da Justiça. Representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça quando o crime assim o exigir. Então, caso não tenha sido cumprida aí a condição de procedibilidade, perceba, caso não tenha sido cumprida a condição de procedibilidade, o delegado não poderá lavrar um auto de prisão em flagrante, ainda que o indivíduo esteja em situação flagrantícia, tá bom, pessoal? Beleza pura? Então não se esqueça, por exemplo, de uma situação específica envolvendo, por exemplo, uma ameaça no ambiente doméstico. Tá? Uma ameaça no ambiente doméstico, tá? Olha só, uma ameaça no ambiente doméstico, a autoridade policial tinha tudo para lavrar um auto de prisão em flagrante, mas não poderá se a mulher vítima ali não oferecer a representação. Professor, mas no ambiente doméstico não é pública e incondicionada, nem todas as ações, nem todos os crimes são de ação pública e incondicionada no ambiente doméstico, pessoal. Cuidado, a lesão corporal, sim, ela é. Por quê? Porque temos aí implicação, né, lá na Lei Maria da Penha e na própria Lei 9.099. Temos aí um somatório de leis, né, que se imbricam aí para impor que, no caso de lesão corporal, mesmo leve, a mulher ou o Estado, o delegado, possa agir oficiosamente, tá bom? Mas no caso de ameaça, não. No caso de ameaça, a ação penal é pública condicionada à representação, envolvendo, obviamente, violência doméstica e familiar. Mesmo assim o delegado vai ter que colher a representação da vítima, tá bom? E caso a vítima não ofereça a representação, ainda que se trate de uma situação de violência doméstica e familiar, o delegado não poderá lavrar um auto de prisão em flagrante. Beleza pura? Mesmo o indivíduo estando naquelas hipóteses consideradas flagrantícias, ou seja, naquelas hipóteses autorizativas do estado de flagrante delito, autorizativas da captura em flagrante, beleza? Então eu preciso que vocês compreendam esse cenário aqui, olha só, da distinção entre o estado de flagrante delito, que são as circunstâncias que autorizam a captura, que demonstram, né, que o Estado pode capturar alguém, que autorizam que alguém possa ser capturado por ter cometido um crime, tá bom? Diferente da lavratura, que é a transformação desse ato físico de captura em um documento jurídico homologatório, a procedimentalização, tá, dessa prisão, beleza? Eu preciso que vocês fiquem muito conscientes disso. Dando continuidade aqui às nossas discussões acerca da prisão em flagrante, eu quero evoluir com vocês agora para debatermos as espécies de prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante ela vai apresentar duas modalidades de espécies. As espécies legais, que são aquelas previstas em lei, correspondendo àquelas circunstâncias lá distribuídas no artigo 302 do Código de Processo Penal, e as espécies doutrinárias, tá, pessoal? Que são aquelas, obviamente, definidas pela própria doutrina, podem ter uma correlação legal? Eventualmente podem ter, tá? Mas em regra são doutrinárias ou jurisprudenciais, tá bom? Beleza pura? Vamos conhecer essas espécies agora. Vamos lá. A primeira das espécies, aquelas que estão distribuídas no artigo 302 do Código de Processo Penal. A modalidade de flagrante próprio, real ou verdadeiro, a modalidade de flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante e o flagrante presumido ou ficto. Pessoal, presta atenção. Essas aqui são as espécies legais de prisão em flagrante. Olha só, quando é que se dá o flagrante
próprio, pessoal. Corresponde àquelas situações que estão ali definidas no artigo 302, incisos 1 e 2, que equivalem exatamente quando o indivíduo está cometendo a infração, ou acabou de cometer, Beleza pura? Nessas duas situações, nós falamos de flagrante próprio. Por quê? Porque, tecnicamente, ele está em situação evidentemente flagrantícia. Ele está sendo pego com a boca na botija. Ou está cometendo, ou seja, desenvolvendo aí a ação, tá? Ainda está desenvolvendo a ação e foi flagrado no momento em que ainda desenvolvia a ação, ainda estava executando, ou acabou de cometer e encontra-se ainda, né, vinculado ao local da ocorrência. Beleza? Ele acabou de empreender o ato criminoso, mas se encontra ainda vinculado ao local onde ele desenvolveu a ação criminosa. Nessas hipóteses, falamos de flagrante próprio, real ou verdadeiro, porque verdadeiramente, realmente, estamos diante de uma situação flagrantícia, tá? Aquela mais robusta e evidente. Entretanto, pessoal, a lei ampliou o conceito de flagrante. Tá? A lei amplia o conceito de flagrante para abarcar também modalidades de flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, que são as situações que também autorizam a captura flagrantícia com base no artigo 302, inciso 3 do CPP. Só que essas modalidades aqui de flagrante impróprio vão exigir alguns requisitos, tá? Quais são esses requisitos? Primeiro lugar, que seja exercida uma perseguição. Olha só, é necessário que o indivíduo seja perseguido. O que quer dizer essa perseguição, pessoal? A realização de diligências para a captura. Ou seja, ele não foi encontrado executando a ação, ele não foi flagrado por ter acabado de executar a ação. Não, ele já foi perseguido. Perceba, perseguido, pela autoridade policial, pela vítima ou por qualquer pessoa. Lembra que o flagrante pode ser facultativo? Então, veja, também qualquer pessoa pode perseguir, tá bom? Essas diligências têm que ser realizadas de maneira ininterrupta, ou seja, não pode parar, não pode desfocar da diligência, tá? Para outro sentido, para outra circunstância, para outro crime, não. Tem que ser ininterrupta ali, uma sequência de diligências sempre tendentes à captura daquele sujeito, tá? Essa perseguição tem que se iniciar logo após o indivíduo ter cometido a infração, tá? E aqui se trata de um requisito temporal e o indivíduo tem que se encontrar em uma situação que faça presumir ser ele o autor da infração. E aqui nós temos que estar, obviamente, diante de uma situação de presunção, tá? Não é qualquer suspeita ou ilação ou qualquer dedução do policial. Não. Aqui ele tem que estar diante de uma situação presumível, tá? Presumível. O sujeito desceu de um ônibus portando várias bolsas e saiu correndo na rua em disparada. O policial inicia a perseguição. Estamos falando de um flagrante impróprio, tá? O flagrante impróprio. Beleza pura? Mesma coisa, digamos que alguém acabou de efetuar um homicídio dentro de um porto, né? Um porto, entrou na primeira embarcação e seguiu rumo a outra cidade. Cidade essa que fica distante daquela 8 dias de barco. A realidade aqui das cidades da região norte, por exemplo, né? Realidade aqui das cidades da região norte. Existem cidades que o deslocamento envolve 8 dias. Digamos que a polícia entre na embarcação subsequente, tá? E vá ali, empreendendo aquela perseguição no rio até o encontro do sujeito no local em que eles vão, o quê? No local em que ele for desembarcar, tá bom? Aí preste atenção, nessa situação específica, estamos falando de um flagrante impróprio, ainda que dure 8 dias? Claro que sim, porque a perseguição se iniciou, se deflagrou logo após, tá? Logo após o cometimento do crime, e o indivíduo estava, para startar a perseguição, ele estava em uma situação presumível de autoria. Entenderam a jogada? Então, para se falar em flagrante impróprio, esses 3 requisitos têm de estar presentes.
presentes. Professor, o flagrante impróprio, ele também permite a entrada em domicílio forçada? Sim, também permite. Não há diferença nenhuma quanto aos efeitos dessas três modalidades, tá, pessoal? A gente só faz essa separação aqui para efeito didático, pedagógico, para que vocês consigam compreender as três realidades, as três modalidades. Mas as três vão gerar o auto de prisão em flagrante, vão autorizar a captura de alguém, tá bom? Diretamente pelo delegado ou por qualquer pessoa, tá? A captura, tá bom? Independente de ordem judicial. Independente de ordem judicial. Beleza pura? Então o flagrante próprio, flagrante impróprio e até mesmo o flagrante presumido são suficientes para autorizar que alguém ingresse numa residência. Beleza pura? De forma a violar a residência forçosamente, tá bom? Tá bom? Mesmo sem o consentimento do indivíduo. Tranquilo, pessoal? Beleza pura por conta da ressalva constitucional. Lá na ressalva constitucional do artigo 5º, inciso 11, veja, da Constituição Federal de 88, ele não definiu que era só o flagrante próprio. Ele fala em situação de flagrante delito. Ó, em situação de flagrante delito. E essa situação de flagrante delito é definida pela lei. Ó, definida pela lei. Que lei, pessoal? Que lei? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Beleza pura? Aí olha só, o flagrante próprio, então, o indivíduo está cometendo, tá? Ainda está desenvolvendo a execução, ou ele acabou de cometer, mas está vinculado ao cenário delitivo, tá? No flagrante impróprio, há necessidade de uma perseguição, que é a realização de diligências ininterruptas para a captura, tá? Então não pode desfocar, tem que ser unidirecional, beleza? Então realização de diligências aí ininterruptas de captura, diligências essas promovidas pela autoridade policial, pela vítima ou por qualquer pessoa, beleza? E essas diligências de perseguição devem iniciar-se, deflagrar-se logo após, ou seja, de imediato ali, tá? A ocorrência do delito, ok, pessoal? E o indivíduo deve encontrar-se em uma situação presumível de autoria, tá bom? A terceira modalidade de flagrante delito, qual é a terceira modalidade, pessoal? É o flagrante presumido ou ficto, que equivale à hipótese do inciso 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Nesse caso, nós temos apenas dois requisitos, tá? Dois requisitos, porque aqui, ao invés de ser perseguido, ó, não se exige perseguição, dispensa-se a perseguição. Aqui dispensa-se perseguição. E sabe por que se dispensa a perseguição? Porque ao invés de ser perseguido, olha só, ao invés de ser perseguido, prestem muita atenção, pessoal, o indivíduo aqui será encontrado, tá? Ao invés de ser perseguido, ele será encontrado, que é exatamente o que está lá previsto no artigo 302, inciso 4. O indivíduo é encontrado logo depois, tá? Logo depois, temos uma diferençazinha aqui do logo após para o logo depois, eu já lhe explico. E ele tem que estar portando instrumentos, ele tem que estar em poder, na verdade, né? De instrumentos, objetos, papéis ou armas que permitam presumir ser o autor da infração. Perceba, pessoal, perceba um detalhe importante aqui. Nesse caso, não há perseguição. Se não há perseguição, ele é encontrado. Ele é encontrado para se tornar mais segura. A presunção aqui, ó, exige-se que ele esteja em poder de algum desses objetos aqui, ou instrumentos, ou objetos, ou papéis, ou armas, para se fortalecer aqui, ó, a presunção e garantir para o policial ou para qualquer pessoa que efetue ali a captura flagrantícia, para fortalecer e dar segurança da situação presumível de autoria. Beleza pura, pessoal? Show de bola? Agora perceba aqui, ó, a diferença do logo após, ó,
para o logo depois. Perceba aqui a diferença, tá? Primeiro lugar, o logo após é um tempo mais curto que o logo depois, tá bom? Quem disse isso, professor? Foi o dicionário? Não, não foi o dicionário, pessoal, tá? É a conclusão doutrinária que se faz aqui, é a interpretação que se faz. Ambos aqui, ó, são tempos curtos necessários. Tempos curtos necessários de acordo com o caso concreto. Tá? Eu não posso admitir largos espaços de tempo, tá bom? Mas eu tenho que entender que são tempos curtos necessários. Só que preste atenção. O logo após, pessoal, logo após é um tempo mais curto que o logo depois. Por quê? Porque o logo após é o tempo, ó, para deflagrar a perseguição. Tá? A ideia aqui é o tempo necessário para deflagrar a perseguição. Então, ó, o indivíduo será perseguido logo após. Tá? É o tempo para deflagrar a perseguição. Entendeu a jogada? Para iniciar a perseguição. E o logo depois é o tempo para o indivíduo ser encontrado, para o encontro do provável autor. Tá? Entenderam a jogada, pessoal? Então a diferença aqui é, para iniciar a perseguição tem que ser, ó, um start imediato, tá bom? Por isso que o logo após é um tempo mais curto que o logo depois. E o logo depois é o tempo, ó, para o encontro do provável autor, porque ele tem que ser encontrado logo depois com instrumentos, objetos, papéis ou armas que permitam presumir ser o autor da infração. Agora me permita uma perguntinha para vocês. Olha só, vocês perceberam aqui que no flagrante impróprio a presunção ela é mais genérica do que no flagrante presumido? Olha só, no flagrante presumido, a presunção é lastreada pela lei se o indivíduo estiver em poder de instrumentos, objetos, papéis ou armas. Ou seja, aqui, ó, é bem especificada. Ó, bem especificada a presunção. Entenderam a jogada? A presunção é bem especificada, pessoal, bem definida, tá? Só vai se presumir ser o autor da infração se ele tiver em poder de instrumentos, de objetos, de papéis ou de armas. Entenderam a jogada? Agora presta atenção, presta atenção. No caso do flagrante impróprio, a presunção é mais genérica. Ele só diz que a situação tem que ser presumível, mas ele não define o que presumir. Por quê? Por que esse comportamento do legislador? Por que o legislador, no flagrante impróprio, define uma presunção mais genérica e no flagrante presumido define uma presunção mais específica? Pessoal, presta atenção. O que eu quero saber basicamente aqui? Qual foi o interesse do legislador em estabelecer que no flagrante impróprio, tá? Naquele que tem perseguição, a presunção possa ser mais ampla. Tá mais aberto aí ao quê? Ao escrutínio, tá? Tá mais aberto aí ao raciocínio, à interpretação de quem efetuar a captura. Tá? A presunção de autoria, né, do indivíduo que está sendo capturado, ela é mais ampla, mais aberta, mais livre no caso do flagrante impróprio. Já no caso do flagrante presumido, a presunção é muito restrita, é muito específica. Por que específica? O indivíduo tem que estar em poder de armas, de objetos, de instrumentos ou de papéis. Senão, a gente não conclui que ele é o autor. Entenderam a jogada? Entenderam a jogada? Por que essa diferença? A diferença está exatamente no fato de que o flagrante impróprio, ele exige o quê? Perseguição. E quando exige-se perseguição, que deve ser instaurada logo após, tá? Essa perseguição te dá um contato visual com a situação, ou seja, te permite o quê? Uma contextualização com o fato criminoso, uma contextualização maior, tá? Então o indivíduo que efetuar a captura em situação de flagrante
próprio, ele tem uma segurança maior para a intervenção. Ele tem ali disponível, né, pessoal, maior gama de segurança, maior gama de credibilidade. Por quê? Porque ele tem contato visual, ele tem uma maior proximidade com o fato criminoso, já que ele iniciou a perseguição. Entendeu a jogada? Então, já no caso do flagrante presumido, você não tem a perseguição, justamente porque ela é dispensada. O indivíduo é só encontrado. Para evitar abusos, para evitar excessos, exageros na intervenção de captura, veja, eu tenho que definir com maior rigor aquilo que estabelece a presunção. Tá? O que é que vai definir com segurança a presunção? A presunção vai ser definida a partir do quê? Do encontro do indivíduo em poder de armas, objetos, instrumentos ou papéis. Entenderam a jogada? Então, ó, no flagrante impróprio, a liberdade interpretativa é maior quanto à presunção de autoria. Já no flagrante presumido, a liberdade de interpretação é menor. Por quê? Porque você só pode presumir se o indivíduo estiver em poder de instrumentos, objetos, papéis ou armas. E o elo, né, o elemento aí que vai definir essa distinção aí de generalidade e de especificidade é exatamente quem? A perseguição. A perseguição ela garante o quê? Maior segurança, maior segurança, maior credibilidade de que a situação está ali mais contextualizada com o fato criminoso. Beleza pura, galera? Tranquilaço, então não pode esquecer disso, tá? Não pode esquecer disso, é muito importante para vocês. Vou contar um caso aqui, olha só, uma situação que ocorreu na delegacia para ilustrar e eu quero ver você me responder qual modalidade flagrantícia é aquela, tá bom? Olha só, um indivíduo, tá? Um indivíduo desentendeu-se com sua esposa numa quinta-feira à noite. Tá? Numa quinta-feira à noite ele desentende-se com sua esposa e estrangula numa discussão na cama, ele estrangula, ó, a sua esposa, tá bom? Ele exerce uma esganadura na sua esposa e acaba fazendo com que ela desmaiasse. A priori ele entende que ela desmaiou, beleza? Ela desmaia, ele deita do lado dela e vai dormir. Beleza? Só que quando ele acorda de manhã, a esposa tá fria, gelada, gelada, gelada. E com o sangue depositado na parte mais baixa do corpo, ou seja, na parte que ficou mais baixa. Ou seja, sinais evidentes de morte. Tá? Sinais evidentes de morte. Aí o indivíduo se preocupa na sexta-feira de manhã e fala: meu Deus do céu, matei minha esposa, o que é que eu faço agora? Ele tem a brilhante ideia de desmembrar a esposa toda. Ele começa a quebrar, desmontar a esposa em todas as suas articulações, compactando ela. Tá? Então ele vai quebrando as articulações da esposa, tá? Quebra todas as articulações, compactando ela, coloca ela dentro de um saco, de um colchão que ele tinha e esconde ela dentro do cama box. Aí no cama box, sabe aqueles cama box que você suspende o colchão e lá dentro é um box? Pronto, ele coloca lá um baú, né? Dentro do baú da cama. Beleza? Esconde lá a esposa toda compactada depois que ele desmembra ela pelas suas articulações. Aí, pessoal, passa sábado, domingo, tá? Segunda-feira, o odor começa a dissipar pela janela, pela casa fechada. Ele deixou a casa fechada todos os dias, tirou as crianças, levou para a casa dos avós e manteve-se lá dentro da casa pensando como é que ele iria fazer para tirar o corpo. Só que o odor, né, da putrefação começou a ultrapassar as janelas, começou a dissipar e os vizinhos começaram a sentir aquele cheiro, estranharam, né, que há dias a casa estava cerrada, fechada e chamaram a polícia. Eu era a autoridade de plantão, compareci ao local, né, autorizei a entrada na residência. Quando a gente estava entrando na residência, ele abre a porta, ajoelha-se na minha frente e confessa ter matado a esposa, tá bom? Aí, pessoal, numa situação como essa, nós levantamos o cama box, encontramos lá o corpo. Eu pergunto a vocês, são pelo menos 5 dias depois. A intervenção foi na segunda-feira à noite, tá? Na madrugada de segunda para terça. Eu pergunto a vocês, numa situação como essa, qual a modalidade flagrantícia? Flagrante próprio? Não.
próprio não era mais. Ele exerceu a ação quando? Quinta-feira. Então ele não estava mais executando a ação e nem tinha acabado de cometer. Concordam comigo? Ele já tinha cometido há muito tempo atrás. Tá? Muito tempo atrás. Quando? Na quinta-feira. Então, flagrante próprio não dá para falar. Flagrante impróprio, professor. Não dá, não teve perseguição, pessoal. A perseguição não se instaurou logo após. Não se instaurou. Não teve perseguição. Então eu não posso falar em flagrante impróprio. Professor, então é flagrante presumido. Tá aí, flagrante presumido. Mesmo 5 dias depois, ele podia ser preso? Sim, pessoal, porque ele foi encontrado, veja, ele foi encontrado em poder de objetos, e aí nesse caso agora o corpo virou objeto, porque ela perdeu a vida, perdeu a personalidade jurídica. Ou a personalidade jurídica é isso, ela deixou de ser pessoa para o direito. Ela passa a ser o quê? Um corpo, um objeto. Então ele foi encontrado com objetos, tá? Que façam presumir ser ele o autor da infração. E esse logo depois aí, professor, mas esse lapso temporal tão longo? Sim, porque nesse caso, pessoal, perceba, esse logo depois é o tempo necessário diante do caso concreto. Veja, diante do caso concreto, ele ainda mantinha em seu poder o corpo, objeto material do crime. Entenderam a jogada? Então, nessa situação, podemos falar em flagrante presumido, independente aí do lapso temporal que tenha sido encetado. Beleza pura? Tranquilaço, não se esqueçam disso, tá? É um ponto muito, muito importante para vocês. Então compreendam isso e percebam que não existe aquele mito que se fala em 24 horas. Não. Quem vai definir a situação flagrantícia é o caso concreto. É óbvio que, por exemplo, o cara roubou a moto ontem. 3 dias depois ele está em poder da moto. Aí já não é razoável. Aí é caso da autoridade apreender a moto e representar pela prisão do indivíduo. Beleza? Aí é caso de se apreender a moto e representar pela prisão do indivíduo. Diferente de uma situação em que ele está com o próprio objeto material num crime violento como um homicídio. Entenderam a jogada? Então, numa situação em que houve um roubo de uma moto e um provável autor está em poder dela, eu já não entendo aí 3 dias depois como um tempo curto necessário para se configurar uma situação flagrantícia. Não, aí seria abusivo demais essa liberdade tão ampla para uma captura flagrantícia, tá? Aí nesse caso, o que a autoridade faz? A autoridade recolhe a moto, apreende a moto, configura, né, a situação ali criminal, né? Faz o reconhecimento do indivíduo, junta outros elementos probatórios e representa pela prisão preventiva, tá? Do provável autor do roubo. Beleza? Pura. Já numa situação que eu narrei para vocês do corpo, veja, nessa situação do corpo, ele ainda estava tentando o quê? Tentando se desvencilhar do corpo, do organismo. Veja, ali no caso da moto, ele já tinha a moto para si, ele já estava em posse mansa e pacífica. Entenderam a diferença? Já nesse outro caso, não. Ele ainda estava envolvido na situação flagrantíssima porque ele não sabia o destino que ele daria para o corpo. Tranquilo, pessoal? Beleza pura? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso, tranquilo? Vocês têm que ter muita atenção para conseguir aí definir a partir desses requisitos que eu apresentei para vocês aqui, ó, para vocês poderem definir quando é um flagrante próprio, quando é o flagrante impróprio e quando é o flagrante presumido, tá bom? Olha só, a gente vai para nossa mijadinha no intervalo. Na sequência, eu vou trabalhar com vocês as modalidades doutrinárias de flagrante delito, tá? Vamos falar, portanto, na sequência do flagrante preparado, do flagrante postergado, do flagrante forjado e do flagrante esperado, tá bom? Na sequência, nós dedicaremos o nosso bloco exclusivamente para falar desta diferenciação. Beleza pura, galera?